Isto já foi um março. Um mar vibrante, cheio de vida, o quarto maior lago do mundo. Hoje, é um deserto que assombra a memória da terra. Onde as ondas dançavam, agora o silêncio ecoa. Esqueletos de nábios outrora orgulhosos jazem encalhados numa imensidão de areia e sal. Monumentos silenciosos de uma catástrofe criada pelo homem. Este é o Mar de Aral, um nome que se tornou sinônimo de desastre ambiental. Mas nem sempre foi assim. Feche os olhos por um momento e imagine. Imagine as águas azuis cintilantes a estenderem-se até ao horizonte. Imagine o som das gaivotas, o cheiro a peixe fresco e o movimento constante de barcos de pesca a trazerem sustento para dezenas de milhares de pessoas. As cidades costeiras, como Arauski e Moinaki, eram centros vibrantes de atividade econômica e cultural. Gerações de pescadores lançavam as suas redes nestas águas generosas, construindo vidas, famílias e comunidades. Os rios Amudarya e Siardarya, artérias de água doce que nasciam nas montanhas distantes, fluíam livremente, alimentando este oásis no coração da Ásia Central. Era um ecossistema equilibrado, um testemunho da harmonia possível entre o homem e a natureza. Era um mundo cheio de promessas. Um mundo que desapareceu. A transformação começou silenciosamente na década de 1960, numa busca ambiciosa por autossuficiência agrícola. A União Soviética concebeu um plano grandioso: transformar as estepes áridas do Cazaquistão e do Uzbequistão em vastas plantações de algodão, o ouro branco. Para isso, era necessária uma quantidade colossal de água. A solução foi desviar os 2 rios que alimentavam o Mar de Aral. Gigantescos canais de irrigação foram escavados, cortando o fluxo vital que durante milênios sustentara o mar. A decisão foi tomada em escritórios distantes, com base em cálculos e projeções que ignoraram uma verdade fundamental: a natureza tem os seus limites. No início, as mudanças foram sutis. A linha da costa recuava alguns metros por ano. Depois, dezenas de metros. E então, quilômetros. A água que chegava ao mar tornou-se uma fração do que era, insuficiente para compensar a evaporação sob o sol intenso do deserto. O mar começou a morrer de sede. A cada ano, o nível da água baixava, a salinidade disparava, e a vida que dependia daquelas águas começava a sufocar. Os peixes, incapazes de se adaptar à água, cada vez mais salgada e poluída por pesticidas agrícolas, desapareceram em massa. A indústria da pesca, que empregava mais de 60 mil pessoas e era a espinha dorsal da economia local, colapsou por completo. As fábricas de conservas fecharam, os barcos ficaram encalhados e os pescadores viram o seu modo de vida, a sua identidade, a sua história. A transformar-se em pó. O mar, ao recuar, não deixou para trás apenas areia. Deixou um novo deserto, o Araucum. Uma planície tóxica de 60 mil quilômetros quadrados, coberta de sal e resíduos químicos da agricultura. Tempestades de poeira e sal tornaram-se comuns, transportando toneladas de partículas venenosas por centenas de quilômetros. Esta poeira tóxica, carregada de pesticidas e fertilizantes, começou a envenenar a terra, o ar e as pessoas. As taxas de doenças respiratórias, como asma e bronquite crônica, dispararam. Problemas renais, cancros e mortalidade infantil atingiram níveis alarmantes. O que antes era uma fonte de vida tornou-se uma fonte de doença e morte. As consequências humanas foram devastadoras. As pessoas que viviam nas margens do mar viram o seu mundo desmoronar. A água potável tornou-se escassa e contaminada. A esperança evaporou-se junto com a água do mar. Diante da falta de trabalho e da degradação da saúde, começou um êxodo em massa. Cidades inteiras foram abandonadas, transformando-se em cidades fantasma. Os que ficaram os mais belos, os mais pobres, os que não tinham para onde ir, ficaram a testemunhar o fim do seu mundo. As suas histórias são relatos de perda, de saudade de um mar que só existe nas fotografias antigas e nas memórias. Um avô que ensinou o neto a pescar no mar que já não existe. Uma mãe a tentar proteger os seus filhos de um ar
que os adoece. São as faces humanas desta tragédia. Um lembrete doloroso do preço das nossas escolhas. O impacto ecológico foi igualmente catastrófico. O desaparecimento do mar alterou o clima local. Os invernos tornaram-se mais frios e longos. Os verões mais quentes e secos. A biodiversidade foi dizimada. Mais de 200 espécies de plantas e animais que viviam no delta dos rios e nas suas margens desapareceram. O ecossistema, outrora rico e complexo, foi reduzido a uma paisagem desolada e estéril. A história do Mar de Aral é um estudo de caso sombrio de como a intervenção humana, quando desprovida de visão e respeito pelos ciclos naturais, pode destruir um ecossistema inteiro, numa única geração. É uma história que nos força a refletir. Como podemos permitir que isto acontecesse? As decisões que levaram a este desastre foram tomadas com a intenção de progresso, de desenvolvimento, mas um progresso que ignora os seus custos ambientais e humanos não é progresso. É destruição. Olhar para estes navios abandonados no deserto é como olhar para um espelho do nosso futuro. Se continuarmos no mesmo caminho, eles são um aviso, gravado na paisagem, de que o nosso planeta é um sistema interligado e frágil. Cada ação, cada decisão, por mais pequena que pareça, tem consequências que se propagam no tempo e no espaço. Mas mesmo no coração desta desolação, existem sementes de esperança. Nos últimos anos, esforços internacionais e locais começaram a tentar reverter parte do dano. No Cazaquistão, a construção da barragem de Kocaral em 2005 foi um passo monumental. Ao separar a porção norte do mar, permitiu que as águas do rio Siardarya se acumulassem, ressuscitando uma pequena parte do antigo março. O nível da água no mar de Aral Norte subiu, a salinidade diminuiu e, milagrosamente, os peixes começaram a regressar. A vida está a encontrar um caminho de volta. Pescadores voltaram a lançar as suas redes. E a esperança, timidamente, regressou à cidade de Aralsk. Este pequeno sucesso não resolve a tragédia na sua totalidade, especialmente na porção sul, que continua a encolher. Mas prova que a recuperação é possível. Prova que, quando há vontade política, cooperação e investimento, podemos começar a curar as feridas que infligimos ao nosso planeta. A história do Mar de Aral Norte é um farol de esperança, uma demonstração de que nem tudo está perdido. Mostra que as nossas decisões também podem criar vida e restaurar o equilíbrio. O que aconteceu no Mar de Aral não é uma história isolada. É um eco do que está a acontecer em muitos outros lugares do mundo. Rios a secar, florestas a desaparecer, ecossistemas a colapsar. É um chamado à ação para todos nós. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. A consciência é o primeiro passo. Compreender estas histórias, partilhá-las, é fundamental para que não se repitam. É sobre as escolhas que fazemos todos os dias, o que consumimos, como usamos os recursos, a quem damos o nosso apoio. A história do Mar de Aral é uma lição poderosa sobre a nossa responsabilidade como guardiões deste planeta. Lembra-nos que o futuro não está escrito em pedra.